A Umbanda, ela foi fundada em 1908, na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, por um médium chamado Zélio Fernandino de Moraes. Esse médium ele tinha 17 anos na época e por vários falta de conhecimento da família, levavam ele em psiquiatra, psicólogo, e um padre indicou um terreiro de mesa branca para levar esse médium. Chegando lá, ele incorporou um caboclo chamado Caboclo Sete Encruzilhada. E ele deu início à Umbanda, a todos esses rituais da Umbanda, e trouxe a Umbanda para o Brasil. Portanto, a Umbanda é uma religião totalmente brasileira, porém, no decorrer do tempo, ela foi agregando raízes africanas, raízes católicas, entre outras religiões, para agregar tudo que de bom de todas as religiões, a Umbanda agregou para ajudar no andamento da humanidade. Dentro da Umbanda, nós temos duas linhas que é muito importante ressaltar. Temos a linha da direita e a linha da esquerda. A direita, ela cuida da parte espiritual da pessoa, elevação espiritual, crescimento, passes e curas espirituais. Ela ajuda a pessoa, tudo que for relacionado à questão espiritual. A linha da esquerda cuida de tudo que é relacionado à matéria, trabalho, dinheiro, prosperidade. A linha da esquerda, ela ajuda a desmanchar e a desfazer o mal que alguém fez, que usou dos artifícios espirituais, usou do conhecimento da magia para prejudicar a vida de alguém. Então é a linha da esquerda quem vai fazer, quem vai desfazer esse mal. Para os umbandistas, nós pensamos assim: se você cortar o seu corpo no meio, o seu lado direito vai ficar em pé sem o seu lado esquerdo? Não. E vice-versa. Tem que haver esse equilíbrio. O crescimento espiritual juntamente com o crescimento material, o bem viver do ser humano. É importante ressaltar que não existe alguém que possa falar: eu só faço bem porque eu não conheço o mal. Para se conhecer a cura, tem que conhecer a doença. Todos os sacerdotes, tanto os que fazem somente o bem ou aqueles que fazem o mal, todos conhecem o mal. Porque para se fazer o bem, tem que saber a essência do mal. A linha da esquerda, ela não faz somente o mal. Depende de cada doutrina, de cada cabeça do Pai de Santo. E nós não podemos esquecer que o Exu atende o pedido, mas quem pede é você. Dentro dos rituais da Umbanda, nós temos, como todas as religiões, o batismo e também o casamento, que é um ritual celebrado para batizar, e a entrega daquela criança, daquela alma, para Cristo, para o cristianismo, porque a Umbanda ela adota muito o cristianismo. Então, como tem na Igreja Católica, Evangélica e em outras religiões, nós temos o batismo, que muda poucas coisas nos rituais, mas é um batismo como em qualquer outra religião. Temos também o casamento, a celebração do casamento, que é a união das duas pessoas, que não precisa ser necessariamente filhos de santo. Podem ser apenas simpatizantes da Umbanda que queira estar realizando a sua união perante os orixás, perante os guias e os protetores. Por outro lado, nós temos também a camarinha. A camarinha, ela é a preparação do filho de santo. Só pode fazer a camarinha quem é médium da corrente mediúnica, faz parte do terreiro, está em todos os trabalhos se dedicando e se preparando para a sua evolução espiritual, para a melhor incorporação dos seus guias, para melhor ceder o seu corpo, a sua matéria, o seu espírito ao campo espiritual. Na nossa casa, a camarinha, ela é feita 3 dias. A pessoa tem um retiro espiritual durante 3 dias. Nesses 3 dias ela tem uma alimentação específica, uma alimentação espiritual,
ela tem uma orientação espiritual adequada com a doutrina da nossa casa. E ela tem preparações, banhos, amacis, ebós e comida que é para o orixá da pessoa. Essa preparação é feita nesses 3 dias. E também no decorrer das giras, onde os pais de santo, os orientadores vão estar observando e orientando os médios nas suas dúvidas, nos seus questionamentos e ajudando no desenvolvimento espiritual. Dentro da Umbanda, nós temos alguns rituais, entre eles o ritual da defumação. A defumação é um preparo de carvão, onde ele pega fogo, né, se torna em brasa, e nesse carvão é colocado misturas como alfazema, alecrim, mirra, bejuim, e desse carvão, dessas misturas, sai uma fumaça, que é uma fumaça sagrada, para limpar o ambiente, limpar os médios, tirar a energia negativa, porque o médium, para estar na gira, para estar se dedicando ao campo espiritual, ele tem que estar espiritualmente limpo. E essa defumação, ela tem a função de limpar o ambiente, de limpar o médium, e é onde se inicia a egrégora. Temos também a bater cabeça. O médium, ele deita na frente do altar, num pano branco, bate a cabeça diante do altar dos orixás. Nesse momento, ele está se subordinando ao campo espiritual. Ele está dizendo, com esse símbolo, com esse gesto, eu estou aqui para vocês, use-me para ajudar o próximo, que eu seja instrumento do bem para ajudar aqueles que necessitam. Então esse é o ritual de bater a cabeça, é quando o médium se entrega ao campo espiritual. E temos os banhos. São banhos que os médiuns fazem nas suas próprias casas, são ensinados pelos pais de santo, porque cada médium ele tem o seu orixá, e para cada orixá ele tem um banho específico. São banhos de descarrego, são banhos de fortalecimento, são banhos de energização que os médiuns fazem nas suas casas, antes ou depois das giras, dos trabalhos. A incorporação na Umbanda, ela é muito importante. E a preparação do médium, na maioria das vezes, é para a incorporação. Nem todos os médios são médios de incorporação. Tem alguns que é médio de visão, de audição, de sensibilidade, mas a maioria é de incorporação. Temos 3 tipos de incorporação. Temos a incorporação consciente, que é aquela que o médium ele está sendo usado pelo espírito, porém ele está vendo e ouvindo tudo que se passa pela sua volta. Mas quem está ali falando com o consulente, com a pessoa que veio procurar ajuda, é o guia, é o espírito, mas o médium ele está consciente. Temos o médium semiconsciente, que é aquele que tem vagas lembranças sobre aquilo que foi dito, que foi falado, o que aconteceu ao redor dele, são flashes, vagas lembranças. E temos o médium inconsciente, a incorporação inconsciente, que é aquela onde o médium não vê nada e não ouve, o espírito toma por completo a cabeça desse médium e ele não vê e não, o espírito toma aquela matéria, aquele corpo e usa como um instrumento. Cada casa tem uma doutrina. A nossa doutrina é que o médium, ele tem o terreiro, ele tem o congá, que está preparado para recebê-lo e que ele possa fazer o seu trabalho, receber a sua entidade, ajudar dentro dos preceitos da doutrina da casa. Existem casas que permitem que o médium dê incorporações dentro das suas casas ou que não prepara o médium. Pode ocorrer do médium estar andando na rua, vir uma entidade e incorporar. Pode ter pessoas que nem sabem que são médios e simplesmente falar, eu apaguei. Mas nesse período que ele ficou apagado, ele conversou, ele falou com pessoas, mas não era ele. Então,
O preparo do médium para a incorporação depende de cada casa, depende de cada doutrina, depende de cada rito interno dessa casa. Na nossa, a gente orienta os médios, ensina a vir e a usar o terreiro. Tanto é que o nosso terreiro, ele fica 24 horas por dia com as portas destrancadas. Durante a noite apenas encosta, mas as portas são destrancadas, porque se o médium sente a necessidade de chamar um caboclo, um preto velho para descarregar ou para dar passe em alguém, com a autorização dos sacerdotes desse terreiro, ele pode usar a casa para não usar fora dali. Lá tem uma preparação. O ato de incorporar é um ato muito bonito, de muita dedicação, porém ele é extremamente perigoso. Uma desincorporação mal feita pode acarretar até a morte daquele médium. Se ele não tiver pessoas que cuidem dele, se ele não tiver uma preparação espiritual para incorporar, pode estar acarretando isso. Por isso, um dos maiores cuidados que nós temos é preparar o médium para a incorporação, e ele sempre está com um cambono do lado, porque o cambono é aquela pessoa que vai zelar pela matéria, pelo corpo daquele médium, enquanto aquele espírito está usando para ajudar o próximo. Isso não significa que o espírito não está ajudando, não está cuidando daquela matéria que ele está usando. Não é isso. Porém, tem que ter uns cuidados mais extremos. O ato de desincorporar, quando o espírito ele se desliga da matéria, há um impulso no corpo do médium. Se não tiver um cambono para segurar, ou se o médium não for firme o suficiente para se manter de pé, pode machucar o médium. E tudo que é feito é para cuidar disso, é orientar. Temos uma escolinha que explica para o médium como que funciona, ensina ele o momento certo de se colocar, de se manter o corpo firme na desincorporação. Tudo isso para preservar o médium que está ali se dedicando e as pessoas que vão em busca de ajuda. Dentro da Umbanda, como em todas as religiões, existe uma hierarquia. A começar pelos pais de santo, também conhecido como zeladores de santo ou sacerdotes. Então temos o pai de santo, Babalorixá, ou a mãe de santo e a Lorixá. Essas pessoas, elas são responsáveis por tudo do terreiro, em delegar funções aos que estão cargos abaixo, cuidar do desenvolvimento espiritual de cada médium, cuidar do bom andamento dos trabalhos, cuidar para que todas as pessoas que venham em busca de ajuda sejam ajudadas na medida do possível e também na medida do seu merecimento. Então, os pais de santo, os Ialorixás, os Babalorixás, os sacerdotes, eles são os responsáveis por tudo, de cuidar do filho santo. Pais de santo, eles cuidam do filho de santo. Eles têm que detectar, através de consultas com os búzios, com as cartas, até mesmo com as entidades, a necessidade de cada filho de santo, a necessidade de cada preparação, porque a preparação de um médium não é igual ao outro. Isso é muito distinto, isso é muito pessoal, isso é responsabilidade dos pais de santo. Abaixo dos pais de santo, temos os pais pequenos ou mães pequenas, que vão ajudar os pais de santo nessa tarefa. Eles são como os braços direitos dos pais de santo. Eles têm autoridade, tanto quanto os pais de santo, para cuidar do desenvolvimento mediúnico dessa corrente espiritual. Temos os cambonos. Os cambonos são como os secretários do médium que está ali incorporado, os secretários da entidade. O cambono é o que cuida de anotar uma consulta, um banho que é pedido pela entidade para a pessoa fazer. O cambono é aquele que ajuda na organização material do terreiro. Então, é muito importante que todas as consultas tenham um cambono para
ajudar até o consulente, porque quando a pessoa se põe diante de uma entidade que está incorporada no médium, às vezes ela tem dificuldade para falar ou ela está tão nervosa que ela tem dificuldade para entender. Então o Cambono ajuda nesse diálogo, facilita o diálogo e ajuda na questão de bebida, de charuto, de tudo que é necessário para o bom andamento da consulta. Por último, e não menos importante, temos os ogãs. Os ogãs são aqueles médios que têm o dom de se comunicar diretamente com os orixás, através da música, através dos toques de atabaque, de corimba. A força de um terreiro está na voz e no toque do ogã. São os últimos, mas não menos importantes. E eles têm, como respeito dos filhos de santo, o mesmo grau de um pai e de uma mãe de santo. O ogã é aquele que fala diretamente com os orixás. Dos costumes dos médiuns, é correto afirmar que dentro da nossa casa, o médium, antes do trabalho, no dia do trabalho, ele não pode ingerir bebida alcoólica, ele não pode ter relação sexual e ele não pode comer carne vermelha. Tentar passar um dia da melhor forma possível, sem estresse, sem nervoso, sem briga, porque são tudo coisas que contaminam a carne, contaminam a matéria e não ajudam na hora do desenvolvimento e da incorporação. Temos também os usos e costumes de cada entidade. Na linha da direita, temos o preto velho. O preto velho, a gente dá um cachimbo para ele fumar, café, a bengala para ele se apoiar, porque ele vem curvado, ele vem em forma de um preto velho realmente. Então, esses são os usos e costumes. Na linha dos caboclos, o caboclo tem o seu charuto. Tem casas que não permite dar bebida alcoólica, então nós não damos, mas tem casas que serve a cerveja para o caboclo, porque a cerveja, dentro da Umbanda, ela é uma bebida da linha de Oxóssi, a linha dos caboclos. Mas na nossa casa nós não damos bebida alcoólica. Eles têm os seus penachos, os seus cocar, são também os costumes dos caboclos. Na linha de Herê, São Cosme e Damião, são espíritos de crianças que incorporam nos médios. E eles brincam, eles tomam refrigerante, eles comem doce, comem bala. E também são usos e costumes dos orixás. Referente aos orixás, nós temos o Senhor Ogum, que é um cavaleiro, é um soldado romano, e ele se veste com uma capa vermelha, um capacete, ele traz uma espada e ele fuma charuto. Ogum, que na Igreja Católica é São Jorge. Também essas vestimentas, esses charutos, são usos e costumes. Então, para cada orixá, para cada guia, tem a sua bebida, tem o seu cigarro, tem a sua vestimenta. Porém, é importante frisar que a cor da Umbanda, a cor que prevalece na gira da Umbanda é a cor branca. A Umbanda, ela é branca. Tem a linha da esquerda que usa o preto e o vermelho, mas a cor de todos os sacerdotes predominante é a cor branca. Na linha da esquerda, temos o Exu e a Pombagira. O Exu é o homem, é o lado da força, é o lado de desbravar, abrir caminhos, é o lado de cuidar da fortuna, do dinheiro, de vencer as batalhas. E a Pombagira, diferentemente que as pessoas acham que a Pombagira eram prostitutas, que a Pombagira é uma coisa à toa, uma coisa fútil, a Pombagira, ela vem para trazer a essência da mulher, a feminilidade, o carisma, a força que a mulher tem dentro dela. Então, a Pombagira, quando ela dá um passe numa mulher, quando ela ajuda, ela dá a proteção dela para aquela mulher, é para aquela mulher se fortalecer, descobrir a essência feminina dela. Não tem nada a ver com prostituição, com mulheres da toa, com mulheres vulgares. A Pombagira, ela é a materialização da força, da essência da mulher, dessa energia que só a mulher pode ter.
E o Exu é a força de luta, de batalha, de ir atrás da matéria, da fortuna, do dinheiro, de desbravar novas coisas. Os usos e costumes são isso, é você dar para o Pombagira um cigarro, uma taça de champanhe, dá ao Exu um charuto, a um preto velho um cachimbo, a um herê uma bala, um refrigerante, a um senhor Ogum um capacete, a sua capa, a sua espada. Esses são os usos e costumes da Umbanda que faz caracterizar cada orixá na sua pessoalidade, como ele realmente é. Esses são os usos e costumes da Umbanda. A natureza é de extrema necessidade de um fundamento muito grandioso para a Umbanda, pois todos os orixás cultuados pela Umbanda, ele tem a sua ramificação na natureza. Um exemplo, Mamãe Oxum é a deusa dos rios de águas correntes e das cachoeiras. Nanã é a deusa dos lagos. Ossan é o deus das folhas. Oxóssi é o deus do plantio, o deus da caça. Cada orixá, ele tem a sua atuação em um ambiente. Portanto, o meio ambiente, estando em ordem, estando limpo, estando cuidado e preservado, é muito importante para a Umbanda, é muito importante para todas as religiões, porque é na natureza que está a essência, que está os mistérios, que está toda a energia. E para se trabalhar com energia da natureza, é necessário que a preservação seja o top de tudo o que é ensinado dentro da Umbanda. Quando um médium vai na natureza para assentar a sua oferenda, para fazer o seu pedido de prosperidade, ele tem que antes pedir licença para a natureza. E quando ele termina, ele tem que retirar todo o que ele colocou lá. Que ele fica algum tempo para a energia fluir, mas depois daquele período, aquilo é lixo. Por que deixar na natureza? Então, é ensinado para que terminou de fazer suas preces, terminou de assentar sua oferenda, depois de algum tempo, vai lá, limpa, retira, porque o meio ambiente, a limpeza do meio ambiente, a preservação é muito importante, porque é da natureza que vive a Umbanda. Os colares usados pelos sacerdotes, pelos pais de santo e pelos filhos de santo na Umbanda, chama-se guias. Essas guias podem ser feitas de cristal, como essa minha, elas podem ser feitas de pedra, de sementes, de porcelana. Cada material tem um significado. Um determinado material é para proteção, outro material é para energização, outro material é para fluidificar um ambiente, fluidificar, fortalecer o médium. Cada material ele tem a sua função, mas os colares, as guias são indispensáveis para um umbandista. Todo umbandista tem o seu colar. E são diversas cores, cada cor tem um significado, cada cor pertence a um orixá, a um deus, e cada cor que pertence ao orixá tem uma simbologia para aquele médium. A minha é transparente ou branca, pertence ao Oxalá. Temos a vermelha, que pertence ao Ogum, azul escuro, Oxum, azul claro, Iemanjá, amarelo para Inhaçã, o azul e rosa para Cosme e Damião, entre outras cores, o verde para Oxóssi, para os caboclos, e cada um tem um fundamento, porém são todos necessários para um filho de santo. E o colar, ele tem, antes de ser entregue para o filho de santo, ele tem uma preparação, que ele fica algum tempo no altar ou dentro da água, apenas em volta de velas de 7 dias, para fluidificar, para aquele colar ser reconhecido pelo campo espiritual, para ele ter a sua força espiritual canalizada naquele momento. Então é imprescindível para o médium, para o umbandista, a sua guia. A
a importância dos cantos, do toque das corimbas para a Umbanda é muito grande. Quando o Ogã ele está naquele momento tocando os atabaques, ele está cantando, ele abre um tubo astral dentro da casa espiritual que ajuda, que facilita a incorporação. Existem vários tipos de cantos. Existe canto que é para louvar o orixá, existe cantos de chamada, que é para chamar, onde, usando esse tubo astral, chamar o orixá, a entidade aonde ele vive. E tem cantos de partida que é para a parte onde vai, é a partida da entidade mesmo. Com o canto ele já está dizendo, nós agradecemos a sua presença e está na hora de ir. Então, quando o Ogã ele está tocando, ele está cantando, ele abre um tubo astral, ele canaliza a energia da entidade diretamente naquele médium que ele vai incorporar e facilita e ajuda na incorporação. Os Ogãs são indispensáveis, têm o mesmo grau dos pais de santo, grau de responsabilidade e de respeito. E o Ogã ele tem o dom de chegar até os orixás, de louvar diretamente aos orixás, e muitas vezes uma gira que não é comum ter, quando o orixá se faz presente, ele se faz presente primeiramente para o Ogã, porque é o Ogã quem vai saudar a sua chegada, para depois ele se fazer presente para os demais médios. Então é como se fosse uma linha direta, o Ogã e os guias. O canto, o toque do atabaque e os guias. E é através do ritual de defumação, através do ritual de canto, é através do ritual de toque que se forma a egrégora dentro de um terreiro, dentro de um congá, onde o ambiente está propício, está apto para desenvolver o seu trabalho mediúnico.